para podermos te agradecer primeiramente por esse dia de hoje, Pai, por estarmos até aqui, Pai, estarmos bem, com saúde, alimentados, Pai, fisicamente e espiritualmente. Em nome de Alfa, esteja agora com a nossa irmã Francisca, que vai estar aí, Pai, dando testemunho, Pai, de como foi, como ela esteve, Pai, antes de conhecer os nomes, como conheceu, Pai, o que mudou, Pai. Oi, Alto Exército, seja com a nossa irmã, fazendo com que ela lembre, Pai, todos os benefícios, Pai, que tu fizeste na vida dela. Em nome de Alfa Machia, Pai, seja conosco nessa live, com todos os meus irmãos, para a honra e glória do teu santo nome, aleluia, louvado seja Alfa, aleluia, aleluia. Minha irmã Francisca, Aleluia, pode louvado estar seja iniciando, irmão Bruno. aleluia. A irmã pode estar Tu tá me ouvindo, falando de Breno? onde. Deixa eu aumentar mais Estou um pouquinho, ouvindo, tá? estou ouvindo, sim. A irmã pode estar se apresentando, né? E nesse primeiro bloco, a irmã pode estar falando como andava antes de conhecer os nomes, né? No sentido assim, se andava nas denominações, né? Como que a irmã estava nesse sentido, antes de conhecer os nomes, né? Depois dando prosseguimento. Aleluia. Ah, vamos lá. Quando assim, começou, quando meu menino veio. Não, primeiro, Mateus que viu um nome chamado, acho que era Yashua, não sei. Era o nome assim no YouTube, né? Aí, a Testemunho de Jeová, eles iam lá para casa, né? Ensinar meu menino a Bíblia, né? Só que eu era da Igreja Católica. Mas a gente recebia, né? A gente nunca rejeitou eles, né? Aí ele falou para ele assim, que o nome do homem era Lúcio. Ele disse, Lúcio, o que é que significa Yashua? Eu acho que foi Yashua o nome, Yashua. Aí ele disse assim, se Mateus falasse de novo esse nome, ele não ia mais lá para casa. Aí Mateus disse, tá bom, Lúcio, tá tudo bem. Aí eu sei que acho que ele não, ainda foi uma vezinha ainda, aí meu menino deixou de mão, né? Não falou mais. Aí ele veio-se embora para Fortaleza, meu menino. Só que aqui ele nunca desistiu, né? Aí começou a pesquisar os nomes. Ele começou a pesquisar esse nome, o que é que significa Iashua. Iashua. Aí ele disse que pesquisou, pesquisou e chegou no irmão Romilson. Aí ele disse que viu esse rapaz, Romilson, né? Aí ele disse, é aqui que eu vou ficar. Aí ele viu o nome Yau Yauscha, e Mateus disse, aqui é que eu vou ficar. Aí ligou para mim, né? Aí dizia, mãe sabia que o nome do nosso criador é Yau? Mas eu lá dentro do sistema não sabia nem o que era, né? Aí eu disse, aí eu também nem estava aqui, né? Eu falava, eu ficava na minha, ia para a igreja e tudo. Aí a gente veio embora para cá em 2000 e... Acho que foi em 2018, para a entrada de 2019. Eu cheguei no final do ano, né, rapaz? Esse Natal que eles falam, né? Eu cheguei para a entrada de janeiro de 2019. Aí ele vai estudar os vídeos do irmão Romilson, né, direto. Aí ele me chamava, mãe, bora assistir os vídeos desse rapaz para a senhora ver como ele fala a verdade. Eu dizia assim, aí eu ia assistir com ele, né? Só que quando eu começava a assistir, me dava logo um sono. Aí eu me levantava, mãe, vem assistir os vídeos, como é que a senhora vai aprender sem assistir os vídeos? Aí eu também nunca desisti, eu digo. Aí eu ficava na minha, né? Aí quando eles era de manhã, eles saíam para trabalhar, só ficava eu. Aí eu dizia assim, agora eu vou assistir os vídeos desse rapaz, para me ver se é verdade. Aí eu pegava uma caneta, o caderno, né? Aí botava lá no YouTube, na televisão. E aí começava a assistir os vídeos, aí já me interessava. E o mais importante é que eu nunca assisti a metade, entende? Eu não gostava, eu digo, eu tenho que assistir do começo ao fim, que assim eu vou entender. Aí eu botava os vídeos, pegava a canetinha, o caderno, botava minha Bíblia de um lado lá na cama, e metia, assistir esse vídeo do irmão Romilson, né? Eu gostava, rapaz. Quando ele começava a falar, eu só era marcando, só marcando, só marcando. Quando terminava o vídeo, eu digo, agora eu vou olhar se está na Bíblia mesmo. Quando eu abri a Bíblia, eu começava a pesquisar, a marcar os capítulos, versículos que eu começava a ler. Eu digo, mas rapaz, aí, sei lá, foi abrindo minha mente. Eu com um mês só, que eu comecei a estudar o vídeo do irmão Romilson, sei lá, eu começava a ler, já entendia. Eu digo, mas rapaz, e o rapaz está falando certo mesmo. Aí tinha um louvor, né? Que é os primeiros louvores, né? Que aqueles rapazinhos, os irmãos ficavam de joelho, que tem até um açude, um negócio. Foi os primeiros vídeos que eu vi no YouTube de louvores, né? Aí eu
Eu digo, eu vou assistir esses louvores. E eu sempre gostei de louvor, né? Do sistema, eu só via agarrada com louvor. Eu gostava muito de cantar em casa e botar no som, né? Para assistir. Aí eu começava a louvar, né? E ali eu vi os meninos louvando os irmãos e eu me emocionava, minhas lágrimas chega descia nos olhos. Não tinha nem costume de ver. E você vê, eu era tocada pelo meu pai. Quando as pessoas é tocada, ele não desiste. Quando ele é tocado, ele tem que ir em frente. Ele não desiste. Né? Fica com aquela curiosidade. Eu quero é saber se é verdade ou não. E você não desiste, você vai em frente. Então foi isso que eu fazia. Aí eu passei só 2 meses, eu acho. Foi o mês de dezembro e janeiro. Não, eu já cheguei no fim do ano. Aí, quando foi em janeiro, eu assisti o mês todinho de janeiro, né? Assisti o vídeo do Irmão Mills. Aí, quando foi em fevereiro, eu só não me lembro o dia, mas foi em fevereiro que eu fui elegida no nome de Alcha. Olha só, não passou 2 meses, não. Aí eu sei que comecei a assistir esses vídeos do Irmão Romilson. E você pensa que eu dormia à noite? Não. Agora, o mais incrível, foi tão incrível que o meu pai me deu essa revelação. Que foi assim, ó. Toda noite eu morava num apartamento, aqui na Aldeota, em Fortaleza, né? Só que eu morava de frente do Paulo Sarazate. Eu morei 1 ano ali, assim que eu cheguei do interior. Aí, no apartamento lá onde eu morava, tinha outro apartamento muito alto, que era de frente. O meu era assim, o outro tinha um outro de frente. Aí o Paulo Sarazate era assim, de frente. Aí, toda noite, eu ficava até 12 horas da noite nessa janela. Eu gostava demais, olhando para o céu. O céu era o mais lindo, o céu era muito lindo. Era tanta nuvem, era muito lindo. E quando foi uma noite, irmão Brendo, por incrível que pareça, eram umas 11h30 da noite. Eu estava olhando para um nevoeiro que tinha no céu. E eu conversando com meu pai, né? Eu só ficava na janela louvando ele e conversando com ele. Meu pai Al. Aí eu sei que dentro dessa nuvem apareceu um relâmpago. Dentro dessa nuvem. Apareceu um claro, deu aquele claro, aquele relâmpago, como se estivesse chovendo. Eu digo, mas. Aí me chamou a atenção esse claro. Eu digo, não acredito, é meu pai Al. Aí o claro sumiu. Aí eu disse, pai, eu prometo a meu pai algo que se esse relâmpago, esse claro aparecer de novo, eu não vou ter medo, pai. Eu vou ficar aqui olhando. Quando passou um pedacinho, clareou de novo dentro do nevoeiro, né? Aquela nuvem branca, aquele raio do relâmpago mesmo, quando tá chovendo. Aí eu digo, mas eu disse a meu pai que eu não ia ter medo, eu vou ficar aqui. Aí passou um pedacinho, eu pedi de novo, pai, eu quero ver esse relâmpago de novo, esse claro, se é dado pelo meu pai mesmo. Meu irmão Breno, esse claro veio de uma ponta a outra desse relâmpago, a cor mais linda do mundo. De uma ponta a outra do nevoeiro, aquele claro, chega que nem uma faísca de fogo. Eu digo, meu pai, eu não acredito. Aí eu imediatamente eu disse, mas eu disse ao meu pai que eu não ia ter medo. Aí eu peguei, desci da cama, eu ficava de joelho, né, lá na janela, no apartamento alto, o meu era, eu nem me lembro mais qual era o... Eu sei que eu desci da cama imediatamente, eram umas 12 horas da noite, ia dar 12 horas. Aí eu disse a meu pai que eu não ia ter medo, mas eu vou lá dentro. Aí imediatamente eu fui lá dentro. Não, foi não. Depois do relâmpago, eu disse assim, pai, eu prometi que eu não ia ter medo, mas eu vou ficar aqui, seja feita a tua vontade. Mas eu quero ver outra coisa. Mas, meu irmão Breno, perante o meu pai, ao dos exércitos, eu abaixei os meus olhos. Quando eu abaixei meu olho, que eu fui levantando, se você visse o foguete que passou bem encostadinho da minha janela, eu tive um medo tão grande que ele ia caindo no chão. Mas eu disse a meu pai que eu não ia ter medo. Assim, uma tocha. Foi tão rápido o foguete entre o meu apartamento e o da frente. Quando eu levantei o olho, ele ia terminando de chegar mesmo no lado do apartamento. Eu disse, não acredito. Chegou, eu tive aquele choque quando eu vi. Eu nunca esperei que eu fosse ver aquele coisa. Era uma tocha de fogo. E passou muito rápido. Ai, meu pai chegou, eu caí em cima da cama. Meu pai cai do medo, que eu não esperava aquele foguete passar encostado em mim. Foi muito rápido. Assim, mesmo do lado do prédio, do outro prédio, da frente do meu, bem encostado. Ah, velho, eu me levantei, eu disse, agora eu vou descer da cama. Eu desci já é ansiosa, viu? Eu fiquei ansiosa mesmo. Eu disse, não, mas eu disse ao meu pai que eu não ia ter medo. Aí eu desci da cama e fui lá na cozinha. Quando eu voltei de lá para cá, que fui chegando na porta do meu quarto, eu vi assim um negócio branco no meio da porta do quarto. Aí eu ia desmaiando. Pense, eu me arrepiei todinha. Eu quase caí no chão nessa hora.
Quando eu fui abrir na porta, quando eu fui chegando mesmo no meio da porta do meu quarto, eu vi aquele coisa branco. Ai, minha filha, eu me segurei. Eu digo, pai, eu não sei o que é, mas eu disse que não ia ter medo, não vou ter medo, eu vou ser forte. Aí voltei para a cama de novo. Aí fiquei na cama, eu também não vi mais nada. Aí, quando foi com uns 2 dias, eu vi esse claro de novo na nuvem. Aí eu corri, Silmara, vem aqui. Eu fui buscar minha menina, já era tarde da noite. Eu disse, Silmara, vem ver, como não é, como para você ver como eu não estou mentindo. Vem ver o claro na nuvem. Ela foi, ela viu também. Ele clareou dentro da nuvem para a Silmara. A Silmara também é uma Ialdinha. Ela se batizou, ela se beijou primeiro do que eu. No nome de Alcha, ela foi primeiro do que eu. Ah, ela disse, mãe, postei mesmo, mãe. Aí eu disse, Mara, eu vou dormir com você. Ela disse, não, mãe, você vai dormir na sua cama. Você disse nosso pai que não ia ter medo. Aí eu dormi no meu quarto, né? Eu não tive medo mais, não. Eu dormi no quarto. Que eu prometi ao meu pai que eu não ia ter medo. Aí passou, né? Também não vi mais. Agora o foguete eu não sei de onde foi que surgiu aquele foguete. Era uma tocha de fogo. Quando eu abaixei a cabeça, que ele até o olho, na mesma hora esse foguete passou. Foi que me deu um choque em mim, eu quase caí de cima da cama, porque eu não esperava, foi uma coisa muito rápida, não sei nem o que era, eu só vi aquele cor vermelhão quando passou mesmo no acero do apartamento, em frente ao meu, o prédio. Eu disse, mas eu não pedi ao pai que ele me mostrasse mais coisas, ele mostrou, né? Então eu tive que me segurar, né? Eu prometi ao meu pai não ter medo, não, vou ter medo. Aí depois passou, né? Aí eu sei que eu passei o mês estudando os vídeos do irmão Romilson. Aí Mateus disse, mãe, se prepara que eu vou levar a senhora para a senhora ser emergida no nome de Alxa. E quem ela emergia é o irmão Caio. O mesmo que me emergiu a Silmara. Eu disse, tá bom. Aí ele disse assim, mas mãe tem que orar, tem que jejuar, tem que se preparar. Prepara a semana todinha, mãe. Ora, que é para a senhora se emergir. Eu já estou alegre para se emergir mesmo, eu queria, né? Então, eu passei a semana em oração. A semana em oração. De segunda, foi de segunda a sexta. E eu ia emergir no domingo, né? Aí eu fiquei. Quando foi no sábado, foi de sexta para o sábado. Ou foi do sábado para o domingo? Acho que foi do sábado para o domingo. Eu fui dormir umas 12 horas da noite. Aí eu. Mas sempre lá na janelinha, olhando para o céu e louvando meu pai. A minha vida era essa, depois que eu conheci os nomes. Então eu disse assim: ó, pai, amanhã eu vou me imergir no nome do teu filho. Mas eu quero que meu pai me mostre se eu estou me imergindo no nome do teu filho mesmo, pai. Se esse nome é verdadeiro ou não. E ali eu fui dormir. E olha, foi incrível, irmão Breno. Quando eu comecei a dormir, eu já saí numa rodagem andando. E ali naquela rodagem, a primeira coisa que eu encontrei foi um cavalo. Você acredita? Mas eu não tive medo desse cavalo. Eu não tive medo do cavalo. O cavalo estava de cabeça baixa. E ele estava assim, como se fosse um traje, uma roupa de saco. Entendeu? Ele estava com uma roupa assim, que nem fosse uma roupa de saco. Tava todo assim, uma cor bem assim, cor de pele, assim, como se fosse uma roupinha de saco. Mas eu não tive medo desse cavalo. Então eu fiquei olhando, eu fui andando, e esse cavalo, lá naquela rodagem. E de repente o cavalo começou a balançar com a cabeça pro chão e bater uma patinha pro chão. E depois que ele fez isso, ele tirou na carreira. Esse cavalo deu uma carreira tão grande, irmão Bredo, e eu não tive medo desse cavalo. Eu digo, eu não vou ter medo, eu vou seguir esse cavalo. E esse cavalo saiu numa velocidade tão grande nessa rodagem fora, de pista fora, e eu segui esse cavalo. E o cavalo sumiu. Mas quando eu olhei para o céu, eu vi a tocha de fogo. Eu vi uma tocha de fogo passando assim. Não, ele passava assim, a tocha de fogo. E ali no sonho, imediatamente, a primeira coisa que eu me lembrei foi da minha mãe. Eu digo, eu vou buscar a minha mãe agora para ela ver. Mas quando eu cheguei lá com a minha mãe, já não era mais uma tocha de fogo, já era duas. Ó, uma passava assim, a outra passava assim. Então, passava uma para um lado, outra para outra. E lá no céu era só um setor. Esse setor estava tão enfeitado, irmão Brendo. Era assim, como é que se diz? Era tão branco, era uma iluminação tão linda, branco, branco, branco que brilhava nos nossos olhos. E eu dizia, mãe, olha que coisa linda. E nós vendo aquele setor ali todo iluminado, e não era o céu todo, era só um setor onde estava a primeira tocha que passou. E enquanto eu fui buscar minha mãe, o meu pai enfeitou aquele lugar. Ele mostrou que a minha imersão era no nome de Alcha. O branco é paz.
A tocha de fogo, o fogo é do meu pai também, né? O fogo. Então, lá aquele setor estava muito iluminado. Era uma iluminação tão linda que eu nunca me esqueci na minha vida. Eu ficava tão emocionada que quando eu ia contar para uma pessoa, eu chorava. Eu fui contar para uma amiga minha do sistema, eu chorei lá dentro do mercantil dela contando, porque foi muito lindo, eu não me esqueço nunca dessa iluminação que meu pai me deu depois da carreira do cavalo. Então, o cavalinho estava firmando, ele batia a cabecinha para o chão e batia com a patinha. Como que digo, o nome é esse. E você vê que a carreira dele, o que foi que meu pai fez? Ele enfeitou o céu. Meu pai enfeitou o setor. A imersão é de roupa branca. A imersão nas águas é de branco. Então, o pai preparou tudo para mim. E ele mostrou que era o filho dele. Então, olha só. Era meia hora de viagem do apartamento que eu morava para a praia. E eu digo, Mateus, quando amanhecia o dia, isso foi do sábado para o domingo, quando eu me levantei, aí me ajeitei, vesti minha roupa branca. Eu digo, Mateus, hoje é a minha imersão e eu vou me imergir em nome de Alxa, porque este nome é verdadeiro. E eu saí com o Mateus a pé, fui a pé e voltei a pé, lá de casa para essa praia. Eu digo, eu vou me imergir em nome de Alxa. Quando eu cheguei nessa praia, eu fiquei tão feliz quando eu vi o irmão Caio, a primeira vez que eu vi esse meu irmão. Então, o céu se enfeitou. O céu ficou tão bonito que parecia assim que ia chover. Eu disse, você está vendo, irmão Caio, como o céu está lindo para a minha imersão? Ele disse, eu estou vendo. Era no voeiro, muito bonito para chover. Então, eu me imergi em nome de Alxa. E foi ali naquela imersão que eu renunciei o meu pecado. Foi naquela imersão ali que eu passei a ser uma nova criatura. Então, a minha vida passou a ser outra vida. Daquele dia para cá até hoje, eu estou com 6 anos que eu me em nome de Alxa. Mas a minha vida é louvar meu pai. A minha vida é para ele. Eu não participo de outra coisa se não for da palavra do meu pai, do louvor e as coisas do meu pai. Porque a gente tem que agradecer muito nosso pai, porque nós fomos privilegiados. Nosso pai, ele já tinha um propósito na nossa vida. Antes de nós conhecer o nome dele, o nome de Alxa, meu pai já estava nos guardando. E olha que eu já tive muito livramento na minha vida e eu sei que Alxa estava comigo. Eu só não sabia o nome, mas eu era uma escolhida. Por isso que nunca aconteceu nada comigo, porque Alxa sempre esteve ali comigo. Irmão Breno, se eu for contar a minha vida, do que eu já passei na minha vida, eu acho que se não fosse Alxa na minha vida, acho que eu nem existia mais nessa face de terra. Acredita? E hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do meu pai. E eu nem rejeitei o seu pedido. Eu digo, eu vou. Eu vou, porque é um chamado de meu pai. Eu não vou rejeitar. Eu não tenho. Ó, se eu disser que é sim, é sim. Se eu disser não, é não. Mas eu dei sim. Então, o sim é para mim. Então, foi muito interessante. E agora eu vou lhe contar outra mais importante ainda. Olha, em 2017, o nosso sacerdote lá da igreja, ele fez uma imersão nas águas. Deixa que eu fui imergida no sistema, com um pingo de água na cabeça. Eu era um bebezinha, né? Mas eu sei que foi ali, porque a imersão a gente vê lá que é na água na cabeça. Então, ele me selou com a Trindade. Mas o meu pai disse, mas você vai ser imergida no nome do meu filho. E olha o que aconteceu. Em 2017, ele fez uma imersão, ele disse que era segundo batismo, né? Que eles chamam batismo, né? Imersão. Imersão quem diz é nós, e Aldim. Ele disse assim, olha, vocês vão ter um novo batismo. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é nas águas, agora é nas águas. Olha, para você ver o quanto o homem é interessante. Como o homem, ele sabe que as coisas do pai é verdadeira, ele faz errado porque ele quer. Porque a primeira faz lá dentro do sistema, o segundo ele faz lá nas águas. Por que ele não fez a primeira nas águas? Né? Mas o segundo ele fez lá nas águas, mergulhando o povo nas águas. É o certo. A imersão é nas águas, mergulhando nas águas. Então, aí foi um monte de gente, era tanta gente, tudo de branco. E não olha que não tinha inverno, não, era verão. E olha o que aconteceu. E nós saímos bem cedinho, às 6h30 nós saímos de casa. Turma de gente, tudo de branco, de caminhar fora, mas o sacerdote. Fomos para o açude, né? A gente andou, quando eu cheguei pertinho do açude, quando eu vi a água, eu me emocionei quando eu vi a água. E olha que daquele povo tudinho, eu creio que só quem se emocionou foi eu. Eu me emocionei quando eu vi aquela água.
Eu me lembrei de Alcha, quando ele foi imergido. Então, o meu pai, Al, ele me deu um sinal. E aquele sinal foi meu pai que me deu. Ele disse assim: Ó, minha filha, tu vai ter a tua hora também de ser imergida no nome do meu filho. E eu vou te mostrar esse sinal. E o sinal era do meu pai. Sabe por quê? Porque era um arco-íris. Olha que não aparece arco-íris em verão, não. Não aparece no inverno. E nem todas as vezes aparece. E olha, aquela turma de gente, tudo de branco. E quando eu fui chegando lá perto do açude, que eu me emocionei, quando eu olhei para o céu, porque eu só gosto de estar olhando para o céu. Quando eu olhei para o céu, na direção que nós estava assim, e o sinal apareceu de frente. Então apareceu um sinalzinho pequeno, vermelho. Assim, a cor do arco-íris, né? As cozinhas lá. Aí aquele sinalzinho me chamou a atenção. E eu continuei olhando para aquele sinal. Digo, isso é um sinal que o pai está me dando. E olha que só quem viu foi eu e mais ninguém. Aquela turma de gente não viu nada, só quem estava vendo era eu. E aquele sinal veio crescendo na minha direção. Eu disse assim, eu não vou ficar quieta aqui não, esse sinal eu vou ter que mostrar para alguém. E ele veio andando na minha direção, ele foi crescendo. E o sacerdote lá, né, encostou lá no açude, deixa que eu já estava olhando para esse sinal, mas ninguém dava notícia, só eu. Então, o sacerdote começou a pregar a palavra primeiro, para poder imergir as pessoas nas águas, né? Então, e o sinalzinho vem crescendo, vem crescendo. Eu disse, mas eu vou chamar agora umas pessoas para me mostrar esse sinal. Aí tem minhas amigas do lado aqui, eu disse assim, aí eu falei com elas, né? Eu digo, olha para o céu, olha para ali, para vocês verem uma coisa. Quando elas olharam, elas viram o sinal. Eu disse, vocês estão vendo esse sinal ali? Ela disse, estou. Eu disse, acredita que esse sinal apareceu para mim na hora que eu vinha chegando? Eu me emocionei, meu pai me mostrou. É um sinal, agora eu só não sei o que é, mas é um sinal. Aí elas disseram assim, vamos mostrar para o padre? Eu disse, não, não, ninguém vai interromper o padre, porque o padre está pregando. Então, deixa o padre pregar. Quando ele terminar, a gente mostra, se ainda tiver, mas não vamos interromper o padre. Tá bom, tá bom. E a gente ficou lá, né? Tudo em lá, reunido lá, e o sinalzinho lá. O sinal tava lá. E nós fomos imergidos nas águas. Eu me imergi nas águas, mas na trindade dele, né? Mas o sinal, o pai mostrou, olha, minha filha, tu vai se imergir aqui, na trindade deles aí, mas tu vai receber o nome do meu filho. E olha o que aconteceu. E olha que em 2017, em 2019, eu já me beijei em nome de Alcha. E olha que foi tremendo o sinal. Foi tremendo. O pai me mostrou. E olha, deixa eu te contar outra. Quando eu cheguei ali no meu apartamento, eu passei o quê? Eu acho que eu nem tinha muito assim, conhecimento do nome de Alcha ainda, né? Eu tinha começado a estudar. Eu acho que tinha, já tinha começado. E me deu vontade de ir no sistema, né, aqui de Fortaleza. Eu digo, eita, eu tenho que pagar meu dízimo. Aí eu fui, eu, meu marido e meu menino. Uma vez só, a gente foi para essa igreja católica, né? Aí, quando terminou a missa, eu falei com o sacerdote, eu digo, eu tenho vontade de pagar meu dízimo, porque eu pagava no interior, mas para aqui tem que ter o envelope, né? Ele disse, minha filha, nós vamos fazer. Você vai falar com as meninas vão fazer. Eu disse, tá bom. Aí veio-se embora para casa, né? A gente conversou um pouco lá com o sacerdote, eu fui para casa. Que conversa desse dia para cá até hoje. Foi só aquele dia mesmo. Eu disse, sabe, eu comecei a estudar os vídeos, eu digo, eu voltar para ali, mas eu não vou mais nunca naquele sistema ali, Matheus, nenhum de nós. Aí eu sei que até hoje estou com 6 anos. Sim, aí antes de eu me pegar mesmo no nome de Austin, eu ainda teve uma festa lá da Semana Santa. Eu estava estudando, né? Não sei como foi mais, em 2019 foi. Teve uma festa no Paulo Sarazate, que é a Semana Santa, né? Aí, os 3 dias de festa. Aí lá tem uma banda Shalom. Essa banda Shalom é da Igreja Católica. Eles chamam Shalom porque diz que Shalom é paz, né? Eles dizem que Shalom é paz. Mas eu não entendi o que era Shalom Paz, né? Eu sabia que era o nome da banda, era Shalom. Aí eu sei que toda noite lá, de tardezinha, entardecer, né? Era o dia todo da festa lá. Aí eles botavam o pessoal tudo em fila para orar, né? Nas pessoas. Aí eu e Matheus lá na fila, lá, né? Tanta gente lá, o Paulo Sararato era lotado de gente. E nós tudo lá nas filas, né? E eles orando na nossa cabeça, e era tanta gente orando na minha cabeça. E eu, Matheus,
Mateus, presta atenção, que eu só vejo gente caindo aí no chão, mas eu não vou cair. Mateus, nós não vamos cair. Nós somos do nosso pai. Só que eu chamava Jesus de pai. Eu digo, nosso Jesus está conosco. Eu dizia lá, né? Que eu tinha o nome dele ainda, né? Não era Yaucha ainda direito. Aí eu disse, Mateus, tu tá vendo o povo tudo caindo no chão. Será que nós vamos cair? Mas eu não caio, não. Eu sou muito forte. Eu sou forte no meu pai, eu não caio, não. Mateus disse, mas eu também não caio, não. E eu só vi os jovens caindo lá no chão, era mulher para um lado e era um para outro. E as mulheres tudo na minha cabeça, e orava, e orava. E quando terminou, eu olhei para um lado e para outro, eu digo, oxe, eu não caí, não, e nem Mateus. Aí deixei, né? Quando foi no terceiro, no último dia, no último dia, ela começou a orar também. Aí chegou um senhor perto dela, e eu estava bem assim, perto da mulher da banda Shalom, né? Eles eram quem oravam, a banda Shalom. Aí ela orou no homem. Quando ela terminou de orar nesse senhor, eu digo, você orar em mim também? Que eu gosto muito de oração, né? Eu pedi para ela orar em mim. Digo, você orar em mim também, moça? Ela disse, minha filha, eu oro em você agora. Aí, quando ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar, ela olhou assim para mim com um sorriso, ela botou um sorriso no rosto. E para o senhor que ela orou, não era normal, ela séria lá orando dele. Mas em mim ela já foi diferente. Ela já foi logo só com aquele sorriso, orando na minha cabeça, minha filha, como Jesus te ama. Olha, ela disse, como Jesus te ama, minha filha, e Jesus está te coroando. Eu disse, nem precisa você falar, porque eu sei. Eu disse para ela, não adianta, não precisa você falar não, porque eu sei que ele me ama. Eu sinto que ele me ama. E ele está comigo. E ela só sorriu e disse, mas ele te ama mesmo, ele está te coroando, minha filha. E olha, a coroa que meu pai me deu é tremendo. Eu digo, Mateus, tu não acredita, Mateus? A mulher disse que lá, né, o Jesus estava me coroando, Mateus. Ela disse. Aí eu sei que com poucos dias eu já estava com Iau e Yaucha. Eu digo, a coroa que meu pai me deu é Yaucha. Então, a gente veio para essa casa aqui, né, que é Messejana, né? A gente veio morar aqui, que é em Fortaleza também. Só que aqui é Messejana, já não é, acho que também não é Fortaleza, né? Porque é Messejana, mais perto, né? Eu morava no centro, só que eu vim morar para cá, né? Que as casas da Caixa não tem para lá, né? Tem de Messejana, pegando Taitinga, nesse meio do mundo, tem as casas da Caixa. E a gente tinha muita vontade de comprar uma casa. Mas não tinha condições de comprar uma casa para morar. Mas pelo privilégio tão grande que meu pai me deu, ele me deu essa casa. E olha só, que quando eu estava no sistema, a minha vontade era de tirar uma casa para mim. Mas eu digo, como é que eu vou tirar essa casa se é uma burocracia medonha, é tanta papel, tanta coisa, nós nunca comprar essa casa. Mas eu não vou desistir de uma casa. Eu sei que um dia meu pai vai me dar uma casa para morar. Pode passar 100 anos. E até eu fazia brincadeira, né? Que eu ia para Eduardo Souto Recaminhada, eu olhava para a lua e eu disse assim, mamãe Lua, me dá uma casa para eu morar? Me ajuda para me comprar uma casa? Eu pedi a ela, só que eu não entendia, né? Eu disse, não, brincadeira. Então, eu ia todo dia fazer caminhada. E a minha amiga dizia assim, mulher, compra uma casa para tu. Faz um jeito de tirar uma casa para tu sair do aluguel. Eu digo, não, um dia meu pai vai me dar. Vai passar 100 anos, mas um dia ele vai me dar. E eu deixei, né? Eu morava no interior ainda. Aí, quando eu vim para cá, pra Fortaleza, aí o meu menino entrou em contato, né, com esse pessoal aí, é, né, corretor, né? Tem os corretor. Aí ele entrou em contato e encontrou, né, dois rapazinhos que é corretor. São muito legal esses meninos. Aí, e o meu menino só tinha um ano de emprego, meu marido só tinha um ano de emprego. Não tinha como ter essa casa, porque a casa tem que ser com 2 anos ou 3, né? Para poder tirar essa casa pela caixa. E olha como o meu pai é maravilhoso. E ele e Matheus só tinham um ano, e meu marido só tinha um ano. Mas os rapazes disseram o quê? Matheus, nós vamos fazer de tudo e você vai comprar uma casa. Eu vou pegar dinheiro no banco, eu vou te emprestar o dinheiro e você vai entrar com seu emprego, com o seu marido, vocês vão tirar com uma casa para vocês morar. Olha que os meninos fizeram de tudo e deu certo. E aí me carregaram para olhar essas casas da Caixa que os corretores iam bater lá em casa. Bora, minha filha, você vai olhar as casas, você vai escolher sua casa, você vai ter sua casa. Eu digo, meu pai, eu não acredito que vai dar certo. Então, aí, né, a gente vê, ele me trazia, eu olhava esses apartamento, eu olhava as casas, não me agradava de nada. A última casa que eu me agradei foi essa, que eu tô morando aqui. Aí eu disse, será que vai dar certo? Eu digo, mas pai,
E eu disse pro meu pai, Matheus disse, mãe, parece que não vai dar certo, que os meninos já estão com maior coisa aí dizendo que não vai dar certo, não sei o quê. Eu digo, não, Matheus, deixa. Eu vou pedir a meu pai algo. Se for da vontade de meu pai, essa casa é minha. Eu só gostei dela, eu só quero ela. A construção é essa casa. Eu disse, mas eu só gostei dela, as outras eu não quero. Se for para ser minha, vai ser minha e meu pai vai me dar. Aí, de repente, de um dia para outro, o menino reviraram, foi tudo, meu filho, deu tudo certo. Aí o menino disse: a casa é sua, minha filha. Na hora que eu terminar, a casa está nas suas mãos. Eu digo: não acredito. Aí a gente correu logo com os papéis lá, e assinou lá tudo, pagou um bocado lá e deixou a casa terminar. Quando a casa terminou, ele disse: pronto, a casa é sua. Eu não acreditei. Eu digo: eu não disse meu pai ao pai, eu disse que se fosse da tua vontade, era minha. Se não fosse, também não tinha nada, não. É a vontade do meu pai ao. E a gente veio morar na casa. Quando chegou na casa, na hora que eu entrei, Matheus correu lá fora, né? Aí Matheus disse: mãe, vem aqui ligeiro, mãe, para a mãe ver o que é que tem na parede. Eu disse: o que é, Matheus, que tem na parede? Pois não era o número 7. E o 7 é plenitude. O 7 é do meu pai. Aí Matheus disse: mãe, até o 7 está na casa. Eu digo: não acredito, Matheus. Isso nós ficamos tão felizes com essa casa e com esse número 7 lá fora. Aí Matheus disse: mãe, agora nós vamos botar o nome do meu pai no portão. No mesmo dia que a gente entrou nessa casa, imediatamente ele pegou. Foi no mesmo dia, foi no outro dia, foi. Ele pegou, fez os papéis lá, tudinho, os nomezinhos, aí botou lá no portão, no hebraico e no português. Todo mundo que passa, eles veem esse nome no portão aí. Aí eu comecei a dizer: olha, minha gente, esse nome é do nosso pai Yahweh. É o nosso pai de Israel. O nosso pai de Israel e o pai de nós. E eu comecei a ensinar o povo, né? Não tinha muito ensinamento, porque era no começo, né? Que conhecia os nomes. Ai, meu filho, e aí o pessoal já foi ficando diferente. Eu nem conhecia o povo, né? Aí eu comecei a falar com o número do nosso paial, e aí comecei a botar os vídeos do irmão Romilson, aí pronto, o pessoal não olhava nem para nós. Eu digo: ei, Matheus, acho que nós não temos amizade de nada aqui, vai ser só nós dois mesmo. E era só nós dois mesmo, o povo não olhava para nós, não. Era um oi aqui e acolá, e olha lá. E eu digo: eu não vou desistir, Matheus, eu vou botar os vídeos do irmão Romilson. Eu vai, cara, os vídeos do irmão Romilson. Não era tanto o vídeo do irmão Romilson que eu botava aqui, véio. E era derrubando tudo. Eu digo: deixa, é para eles ouvir, para eles saberem que o nome do nosso pai é Yau Yausha. E aí Matheus: mãe, pode botar, mãe, não tem problema não. Ele não faz nada com nós. E eu, mas nunca desisti, estou com 6 anos. Não é possível que ele não tenha se acostumado comigo, porque 6 anos, meu filho, não é 2 dias, não. Está com 6 anos que eu moro aqui e o nome está lá fora, no portão. Aí eu sei que teve uns tempos aí que os meninos começaram a jogar bola e era pá, pá, pá no meu portão. Eu abri o portão e pedia, conversava com ele. Meu filho: não pode jogar bola nesse portão. Eu não quero bola no portão da minha casa. E mais que o nome do meu pai está aqui, o nome do nosso pai. Esse é o nome do nosso pai. Se vocês não crê, problema de vocês. Mas é o nome do nosso pai, mas respeita. Se vocês não crê, respeita o meu portão. E o nome do meu pai também. Tem que respeitar. Eu sei que foi lá e veio cá, e era todo dia bola ia, bola vinha, bola ia, bola vinha. Aí chamava os pais deles e conversava com ele, aí começaram a brigar por menino, e foi lá até hoje, graças ao meu pai, nunca mais jogaram bola no meu portão. Acho que eles entenderam que era o nome, né? Que eu também dei panfleto, explicava e dizia que o nome era esse e tal, até que sumiram. Eles não jogaram mais bola no meu portão. E deu um sossego, mas não tinha que aguentasse. Era 3, 4 boladas, era pá, pá, só faltava derrubar o portão. Eu digo: mas não tem problema, não. Mas nunca briguei com Aleluia. ele, aniversário. Minha irmã, e como pessoa, depois que a irmã conheceu os nomes sagrados, a irmã mudou muito como que a irmã era. Por exemplo, né, várias pessoas, vários irmãos, né, eles testemunham que às vezes eles eram mais estressados, né, conseguiram, né, depois que se imergiram, conseguiram mudar através de alcha. E a irmã teve alguma mudança, assim, como pessoa, depois da imersão, minha irmã? Com certeza, ora se não. A minha vida foi outra. Eu não estou dizendo a você que a minha vida foi louvar meu pai. Eu abandonei tudo. Eu não quis mais nada em cima de mim. Eu digo: eu não quero nada. Eu só quero Iau e Alcha. Aí mentindo para ele no meio do mundo. Eu tinha que levar a palavra do meu pai. Eu pegava a Bíblia e saía no meio do mundo, sozinha. Eu digo: é Iau e Alcha. Eu sei que uma vez eu comecei a ensinar numa praça. Os mendigos. O mendigo não, os moradores de rua, né? Aí tinha um senhor que eu comecei a pregar para ele, e ele disse assim: tem muitas pessoas evangélicas que passam aqui também. E eu pegava as coisas com tanto amor e levava para ele. Porque ele disse que morava na rua, não tinha ninguém por ele. Mas ele mentia. Porque no outro dia eu via ele vindo de uma casa, tomado banho,
e com a sacola na mão. Eu digo, aquele senhor está mentindo. Ele disse, não tinha ninguém. E no outro dia eu pego ele andando nos caminhos aí, numa boa, vindo de lá para cá toda. Não, esse homem aí eu acho que ele. Não sei, eu sei que eu levava comida para ele, eu levava tudo para ele. Aí quando foi um dia, ele chegou assim para mim e disse, minha filha, se eu fosse você, eu não vinha mais aqui, não. Eu disse, mas por quê, moço? Ele disse, não é bom não, você vir mais aqui, não. Eu acho que ele já estava pensando em alguma coisa. Ou de alguém pegar eu, ou então ele fazer alguma coisa, né? Porque ele veio com essa conversa. Se eu fosse você, eu não vinha mais aqui, não. Eu disse, tá bom, moço. Não veio mesmo, não. E eu não fui mesmo, não. Ele disse que eu não fosse, eu já fiquei ansiosa. Eu digo, eu não vou, não. Eu sei lá, se não aparece uma pessoa ali, faz até um mal, né? Então eu não fui mais, por causa do nome de Al Yalcha. E ele falava para mim assim, sabe? Eu morava num, não sei se era no Maranhão, e ele disse que trabalhava até com essas cores de maco, você lá, danado, era. Aí eu sei que nesse dia ele olhou para mim e disse, se eu fosse você, eu não vinha mais aqui, não. Eu disse, tá bom, moço. Peguei e fui embora e não fui mais, não. Mas eu dava as coisas para ele, levava comida, até roupa eu dei para ele. É roupa eu dava para esse senhor. Mais uma vez eu fui andando e eu vi ele vindo de uma casa. Eu vi ele vindo, né? E ele tava com a sacola na mão e arrumado. Ele tinha tomado um banho, talvez, né? Ele tava vestido uma roupinha. Eu digo, então, eu acho que esse homem tava me enganando, dizendo que mora em rua, mas ele tem para onde ir no outro dia. Então, talvez as coisas todas ele levar para casa, sei lá, sei de nada. Mas eu nunca desisti, até hoje é iau, iau. Onde eu chego é iau, iau. Onde eu chego é iau, iau. Aleluia, louvado seja, meu irmão. Eu vou estar abrindo a oportunidade para os irmãos, se quiser perguntar alguma coisa para a nossa irmã Francisca aí, né? Tremendo demais, muitos sinais e prodígios que ela fez na vida dela, né? Para que ela soubesse, para que ela é, visse, né? Que ela pedia para ela as revelações, alguma coisa, né, meus irmãos? Se tem algum irmão que quer fazer alguma pergunta para nossa irmã, fica à vontade, meus irmãos. Além de Alça, minha irmã. Adiante, irmã Messi. De Alça, irmão Breno. Então, irmã Francisca, além do seu filho, né, e sua mãe, que a gente sabe que está caminhando com você, tem mais alguém da tua família que também recebeu e aceita? Ou você tem assim confronto em casa por falar o verdadeiro nome? Da minha família, só quem aceitou foi Silmara e o meu Mateus, e a minha mãe. E também a Isabela e Daiane, só. O resto tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Mas eles Assim, foram emergidos. não, em Megido só foi eu, Mateus e minha mãe. A Isabela não foi, não, porque era uma criança ainda, né? A Isabela tinha 5 anos. Quando eu falei desse nome, Isabelinha tinha 5 anos, mas ela acredita. Ela disse assim: ai, mamãe, o nome é esse mesmo. Ela tem 11 anos. Mas eu vou ver se eu faço um jeito dela ser imergida no nome de Alcha. Porque acho que nas férias ela vem pra cá. Acho que a minha mãe quer que ela venha. E ela já tem 11 anos, ela tem 5 aninhos. 11 anos ela já entende, né? A mocinha. E a mãe dela também, e até a mãe dela tá aí já. Ela já baixou o Telegram, né? Eu vi a fotozinha dela aí. Eu vou pedir o irmão Breno para botar, irmão Breno. A minha sobrinha, Daiane. Aí a Isabela vai assistir também as lives, a Isabela. Vai começar a assistir, né? É uma benção, que a mãe dela eu ensinei para ela. Eu digo, Daiane, é nosso paial. E olha, o livramento que Daiana teve. Ela foi para a igreja, ela estava engasgada. Ela se engasgou dentro da igreja. Ela disse que estava morrendo dentro da igreja. Católica, né? Ela foi igreja católica. E eu tinha ensinado para ela o nome de Al e Alcha. Eu dei um monte de capítulo e versículo a ela. Eu digo, Daiana, toda. Pega o vídeo do irmão Romeu, você vai ver como o nome é Iau e Alcha. E Daiana já tinha aquele entendimentozinho. Ela disse, tia, eu acho que essa igreja católica, ela não é muito certa mesmo, não. Eu digo, pois você estuda os vídeos do irmão Romeu. Se eu vou lhe dar capítulo e versículo, você vai estudar a sua Bíblia. Aí ela foi para a igreja e lá ela se engasgou, né? Ela disse que estava morrendo, engasgada. Ela disse que lembrou do nome de Al. Ela correu para fora e gritou, Iau! Ela gritou, ela disse, lá fora, ela deu um grito, ela não gritou dentro da igreja, não, ela gritou fora. Ela disse que na mesma hora ficou curada. Acredita? O livramento que meu pai deu a ela. Ela disse, tia, eu nem para o hospital não fui. Ela disse a minha mãe, e minha mãe contou para mim, depois eu fui perguntar da Ana, ela disse, foi verdade. Ela disse, eu não fui nem no hospital. Eu estava pensando de ir para o hospital, eu estava morrendo engasgada. Mas quando ela gritou Iau, ela disse, ah, pronto, foi. Eu disse, você está vendo o livramento que nosso pai te deu, Daiane? É Iau e Alcha. Tá vendo? E já faz tempo, porra. Desde que eu
quando minha mãe morava lá, ainda no interior, eu ia para lá, eu ensinava a Daiane. Então, agora ela resolveu, eu digo, Daiane, entra na live que eu participo, tu vai aprender mais ainda. Nós louva, a gente adora o nosso pai, a gente faz as orações lá, não falta não, Daiane, é toda hora que você quiser. Ela disse, tá bom, tia, depois eu vou abaixar o Telegram. E abaixou, eu vi a fotinha dela aí. Ela tomou, já tá com uns 4 dias. Eu digo, mas só quando eu for me encontrar com o irmão Breno, se nós estiver lá na live, eu vou pedir a ele. A Isabela, ô mamãe, eu também quero assistir a live, mamãe. A Isabela gosta. Mas era proibida, mal da minha irmã, né? Que ela morava com a minha mãe, a Isabela morava também. Ela não queria deixar nem a menina vestir a blusa que eu dei. A minha irmã Carminha, ela tem raiva quando fala de Al e Alcha perto dela. Então, agora a Isabela tá morando com a mãe no interior. E minha mãe tá morando comigo. Agora vai dar certo. A Isabela vai vir pra cá e vai dar certo. Eu vou ver se eu ajeito pra imergir ela nas águas. Aleluia. Ela quer, ela gosta. Ela diz, não, eu quero imergir no mundial. Mundial, meu amor. Tremendo demais. Mas algum irmão tem alguma pergunta para a irmã, por gentileza, se puder. Quiser perguntar, tá aberto, meus irmãos. Shalom, Edialcha, boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Paz de Alcha. Então, minha irmã, continuando ainda na família, em família, falando de família, né? Da evolução da irmã aí em família, né? Que a evolução é nítida, é clara, né? E também tá agregando, né? O pai tá agregando a tua parentela, né? Elas estão sendo tocados. Mas tem alguém, então, tem uma, pelo que eu entendi, o esposo, o filho, filha, que ainda segue Jesus, que a irmã falou, mas eles estão indo à igreja, como é que é? Eles estão relutantes quanto aos nomes ou tem uma dúvida só? Como é que está a caminhada, a evolução do esposo e dos filhos maiores que não estão caminhando ainda? Eles não estão caminhando porque não acreditam ou a irmã acha que só eles estão no engano, como todos a nossa parentela? O que está acontecendo? O que a irmã acha que deve estar acontecendo? Por que eles não receberam? Fica à vontade, minha irmã. Esse meu esposo, ele não crê. Ele não crê. Antes eu ensinava para ele, ele não quer. Às vezes tampar os ouvidos, botar o lençol nos ouvidos para não escutar. Mas eu também nunca fiz questão de se não quer, pronto. Mas eu ensinava para ele, eu digo, ainda hoje mesmo, agora hoje, eu estava ensinando a minha mãe o Apocalipse 17, Apocalipse 18, eu li muito agora tarzinha para ela. E ele desligou o rádio para escutar. Eu vi que ele desligou o rádio, ficou quietinho na rede dele. Ele estava escutando, eu falando que é a mulher na terra, né, a prostituta. Está sendo trabalhado, irmã. Eu falo, Pode tocar. a prostituta embriagou todos os habitantes da terra, não só foi um nem dois, não. Ele embriagou foi todos. E vou falando que a vingança do nosso pai é se vingar dela, da Babilônia, e vou falando, e vou falando. E aí com meu pai, né? Que os vizinhos também, a gente ensina também. Eu mesmo já dei os panfletos, já mandei eles pesquisar e tudo. Aí é com eles, né? E nosso pai, mas o meu trabalho é levar Iau e Alcha. E eu levo. Eu levo. O tanto de gente hoje dentro dessa fortaleza, desse meio de mundo aí para os interior que eu ia, dentro daqueles ônibus, eu nunca tive vergonha de falar do meu pai Iau e Alcha. Dentro dos ônibus eu falo e falo e falo. É Iau e Alcha. E lê a palavra. E eles ficam tudo escutando dentro dos ônibus. Eu nunca tive medo, não. Eu falo onde eu chego, é Iau e Alcha, é Iau e Alcha. Agora aí é com o pai Iau, não é comigo. Mas tem outra coisa, ó. Era outra coisa que eu ia falar, agora me deu um branco. Deixa eu ver se eu lembro. Sim, Então, o livro as que filhas, meu pai me deu. Hã? Moça Mar, pode as falar. filhas. Você que era das filhas que eu ia falar, falou do esposo e das filhas, o filho, né, que também não estão Filha, minha seguindo. filha também é Ialdinha. A Silmara é Ialdinha. Ela só não está praticando os 4 pilares, que nem nós. Mas ela é Ialdinha. Ela se mesmo primeiro do que Tá, eu. mas Tem mais... quantos filhos tu tens, então? Só para entender, então. Quantos filhos tens? Porque tá dando um enredo de filhos e sobrinhos, então. Não, eu tenho um Quantos filhos? casal. Eu tenho um Um casal. É casal. a Silmara e o Matheus. A Isabela é sobrinha. Ah, Só que ela tá. me chama de mãe. Ela me chama de mãe, a Isabela. Desde novinha. Chama de mãe. Então, da minha família, só eu e minha mãe e Matheus e Isabela. Assim, mas Isabela não é imergida, né? E a mãe dela também não. Ela também agora tá, não
sei se ela vai estudar de verdade, não sei. Ela quer entrar na live, né? Aqui, aprender, né, conosco, aí é a vontade dos pais. Se for para ela se imergir, ela vai pedir, né? É comigo, não. Mas era uma coisa que eu ia falar, meu pai. Ele me deu um branco de novo. Sim, foi do livramento. Foi do livramento. Porque eu ensino muito por aqui, né? E eles não gostam muito, porque tem uma igreja evangélica grande aqui, encostada da minha casa, e é muita amizade, né? Você sabe que é muita amizade. Então, uma vez eu e a irmã Priscila, ela mora aí nesse meio de mundo aí, numa chácara. Ela veio e passou 4 dias comigo na minha casa. E a gente foi passear, eu e ela. Fomos na casa de uma mulher que tem uma loja, né? Que ela vende produtos, coisa de cosmética, eu acho, coisa de. Aí a gente falou, né? A irmã Priscila foi falar para ela, que o nome era Iau e Alcha, e ela disse: Ah, minha filha, eu quero lá saber, porque nós somos uma evangélica, que eu tenho meus amigos evangélicos, que nós não queremos confusão e não sei o quê, e toda noite nós saímos para fora para conversar e tudo. Eu digo: Tá bom. Eu digo: Tá bom, irmã Priscila, deixa ela ficar com os amigos dela, vamos ficar com Iau e Alcha. E também a gente não ensinou mais não para ela, né? Aí eu ensino muito por aqui, né? Aí eu sei que nessa brincadeira, eu sei que apareceu 4 rapazes. Não, foi 4 rapazes. Não, era 3, era 3 motos. Era 3 motos e cada moto era um rapaz, era. Aí uma vez eu ia pro interior, né, pra casa da minha mãe, isso era uma sexta-feira. Aí eu fui comprar umas coisas para eu levar, né? Desde que quando eu comprei as coisas que eu fui dar o dinheiro, o homem não tinha o dinheiro miúdo. Eu disse: Mas... Aí eu deixei lá as coisas, depois fiquei, moço, com as coisas, eu vou em casa e volto. Ele disse: Você vem mesmo? Eu disse: Eu venho, pode deixar as coisas que eu vou pegar dinheiro em casa. Quando eu cheguei aqui, eu peguei o dinheiro e fui para outro mercantil. Eu disse: Eu fui destrocar o dinheiro lá para poder ir lá para o homem pegar as coisas. Aí nesse vai e vem, eu demorei, né? Eu já tinha vindo em casa, já tinha voltado de novo. Aí foi na segunda viagem que os cabas passaram na minha frente, aqui na minha rua. Na esquina, quando eu dobrei a esquina, eu só vi aquela zoada de moto atrás de mim. Eu digo: Oxe, eu nunca vi zoada porra de moto aqui perto de mim. E aqui nessa rua não anda ninguém. As pessoas querem trabalhar, né? Alguma pessoa indo no carro, na moto, que é uma rua sem saída aqui. A rua que eu moro é uma rua sem saída. Quando eu dobrei a esquina, quando eu dei uns 3 passos, aquela moto zoou atrás de mim, as 3 motos. Eu digo: Ai, ai, ai. E passar na minha frente com tudo mesmo. Aí eu também eu fiquei na minha, eu digo: Não, aí tem uma coisa errada aí, esses cabas de moto, outro caba todo de preta, com aquelas roupas de plástico, né? Eu não conhecia ninguém ali. Os outros jovens estavam de short, nem camisa não vestiram. Aí eram as 3 motos, né? E passaram na minha frente. Chegaram lá na frente e desceram. Eles pararam as 3 motos, lá, mesmo onde eu ia passar, né? E ficar tudo em pé. Eles ficaram em pé, todos os 3, as motos assim, outra assim, outra assim. E o homem que estava de roupa preta começou a apontar o dedo para mim, como que dizer, aquela dali. Mas eu não tive medo. Eu disse: Eu vou em frente, meu pai. E o cabo apontando com a mão para mim. Todos três já lá no jeito, né? Para quando eu passar, já ficar no jeito de fazer alguma coisa, né? Porque já estão tudo preparado lá. E eu disse: Mas eu vou desistir? Mas é nunca. Eu disse: Pai, irmão Breno, eu repreendi só uma vez, irmão Breno. E eu fui andando e eles em pé, olhando para mim. E o cabo apontava com o dedo, né? Aí, quando ele viu que eu estava me aproximando, ele atravessou a rua. O que estava de roupa preta, que apontava o dedo para mim, atravessou a rua e ficou nas portas, assim, como se estivesse tocando a campainha para alguém abrir, mas não disfarce, para mim pensar que ele estava tocando a campainha. Não apareceu ninguém ali, ele não estava tocando, era nada. Então, eu disse, e os cabas lá olhando para mim, para a rua de mim, não, né? E eu continuei andando, eu digo: Eu também não vou parar, não. Eu digo: Pai, eu disse só assim: Ó, arreda Satanás. Se tu estiver falando, arreda Satanás, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Al. Eu só falei isso, irmão Breno. Quando eu fechei minha boca, eu senti uma coisa tão forte em mim, assim como se eu fosse desmaiar, entendeu? Eu pensei que eu ia cair no chão. Eu senti assim, como se ou eles iam fazer alguma coisa comigo, e de repente o pai me deu o livramento, eu não sei o que foi. Mas quando eu fechei minha boca, eu senti aquela coisa em mim. Que eu já desmalhei uma vez. A gente sente, né? Quando a gente vai desmalhar, a gente sente aquela coisa na gente. E a gente cai, né? Eu senti essa força na hora que eu fechei minha boca. Eu digo: Pai, eu vou em frente. E ele lá, do mesmo jeito, lá em pé, me esperando. E eu passei no meio deles. Esses cabas nem se mexeram, você acredita? Eu passei na frente dele, vou passar no meio de vocês, louvando a meu pai. E eu passei louvando Iau. E ele lá em pé, o olho era em mim. E eu ainda disse assim: Ó, bom dia.
Os dois que estavam na moto responderam, que estavam em pé, não estavam na moto, eles estavam fora da moto, eles estavam em pé na rodada, não ia passar. O outro ficou na calçada lá. Aí, quando eu passei, eu olhei para a cara dele também, mas ele não falou comigo, não. Ele ficou me encarando. Esse cabra de preto, ele ficou me encarando. Eu olhei para a cara dele também. Os outros responderam, bom dia. Bem sério, e olhando para mim. E eu andando, irmão Brendo, eu não estava com pingo de medo. E eu saí andando, ainda estava meio longe da minha casa. E pior que não tinha ninguém em casa, era só eu, para mim abrir o portão e entrar. Na minha mente, que eles vinham correndo atrás de mim. E deixa que eu não olhava para trás, eu digo, eu não vou olhar para trás, meu pai, me ajuda, pai. E arrochei o pé andando, né? Andando, mas assim, sempre olhando de lado, assim, não para trás, para ele não dizer que eu estava olhando para ele, né? Menina, quando eu cheguei em casa, que eu abri o portão, quando eu entrei dentro de casa, me deu uma tremedura tão grande em mim que eu viajei com fome. Eu não tive coragem nem de comer. Não desci a comida. Desse medo, e eu não estava com medo, eu passei no meio dele normal. Mas quando eu cheguei dentro de casa, me deu assim, um medo tão grande nas minhas carnes, que as minhas carnes tremiam. Elas tremiam. E eu digo, pai, eu não vou conseguir é nada aqui, eu não quero é nada. E imediatamente eu peguei minhas coisas, caí no mundo. Fui para casa da minha mãe. Mas foi um livramento que o pai me deu. Ou eles queriam roubar meu celular, eles pensassem que eu estava com celular, ou então, não sei, alguém que mandou, então eles queriam dar uma surra em mim, sei lá, eu não sei o que foi. Eu sei que eu repreendi no sangue, eu repreendi em nome de Al, eu repreendi a reda Satanás em nome de Al. Os cabos nem se mexeram mais. Passei no meio deles. Não tive medo, não. Eu sei não, mas eu tenho para mim assim, se nessa hora eu não tivesse Al e Alcha, não tinha nem perigo eu ter passado na frente desses homens. Eu tinha corrido para trás, eu não tinha vindo. Eu vim porque eu tinha fé no meu pai. Eu digo, meu pai está comigo, e a Alcha está comigo. Não desisti. Se eu tivesse desistido, eu tinha visto eu correndo. Eu digo, eu não vou correr. Mas o medo foi grande. Mas eu sei que eu senti a força em mim para me cair no chão. Eu ia desmaiar no chão. Quando eu fechei minha boca, eu gritei, eu repreendi Satanás no nome de Al. Eu senti aquela força em mim, como se eles fossem me fazer o mal, e a Alcha me livrou na hora. Entendeu? E esse livramento eu nunca me esqueço. Porque pelo tempo que eu moro aqui nessa rua, eu nunca vi moto passar por mim, assim, de 2, 3 motos. A não ser uma motinha que sai de uma casa aqui, porque essa rua aqui, ela é uma rua quieta. Ela não tem movimento de carro nem de moto. Alguma pessoa encheu do trabalho, né? Tudo. Mas nesse dia, esses 3 caras passando na minha frente, você chama atenção, né? E logo descer todos os 3 ficar lá no ponto ali, já no jeito de você passar. Não, meu filho, se fosse outra, eu nem tinha passado. Eu passei porque eu tinha Al e Alcha, mas se eu tivesse IES, que arreda de pé de mim, IES. Eu não tinha passado, irmão Breno, não tinha. Eu tinha corrido para trás, eu não tinha ido. Eu não tinha conseguido passar. Eu passei porque eu gritei logo Al. E meu pai me deu força. E eu passei com toda tranquilidade, velho. Não passei com pingo de medo. Ele fez a vontade do meu pai. Mas só meu pai sabe que eu passei ali no meio dele, e quando eu cheguei na minha casa, só meu pai sabe que eu passei. Foi um livramento tremendo que meu pai me deu. Também nunca mais eu vi esse cabo. Até hoje, nunca mais eu vi um cabo 3 motos passar por mim. Nunca. Só foi naquele dia. Irmã, já se concretizou na vida da irmã o Salmo 50:15, né? Que fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, né? Então, ele testificou, né? No dia da irmã, ele se concretizou, né? Aleluia, tremendo demais. Tremendo. É a importância de invocar, né, também, que o irmão Alberto falou agora há pouco aí. A importância de invocar o nome, porque o nome está. No livro de Salmos também fala que o nome dele e a sua palavra está acima de tudo, né? Então, quão importante é sabermos o nome verdadeiro, que não é Jeová, não é Iavé, não é Iahu, não é Iahuá, é Iahu dos exércitos. Todo ser que vive, louve o nome do Criador. Ele vai louvar o nome, não vai louvar um título, né? Louvado seja a irmã. Tem mais algum irmão que quer fazer alguma pergunta para a irmã? Senão a gente vai estar concluindo, que já estamos quase passando do horário. Se tiver algum irmão, fica à vontade. Para dar o irmã Francisca. Ai, menina aí, irmã Débora. Eu queria fazer uma pergunta. A irmã? Irmã Débora. Oi. Como foi sua infância? Como foi sua infância? Foi atribulada? Foi calma?
como que você se casou, como que você veio morar nessa casa que você já falou, né? Eu queria saber como foi sua infância na roça, no sertão onde você morava, não é isso? Fala aí para me ouvir. Mas é tanta coisa, irmã Débora, não dá mais tempo. Falta um minuto. Ai, Ah, irmã então Débora, tá bom. irmã Débora, foi Deixa tanta coisa então. na minha vida que tal meu pai, quem sabe, eu já passei cada coisa na minha vida, que o livramento que eu tive de meu pai, só o Iau mesmo dos exércitos, porque Iaucha sempre esteve comigo, Iaucha, né? Sempre esteve com os escolhidos. Nós somos os escolhidos. Então, o que eu passei na minha vida, se eu fosse contar, era um jornal, era para escrever, era um caderno. Mas não vai dar mais tempo, infelizmente, né? Vamos deixar a irmã falar. A irmã Nina também quer perguntar. Bom, minha querida, e Alxa que abençoe. Tá bom, Irmã né? Nina, Aleluia. irmã Nina, pode falar, minha irmã. A irmã Débora já falou, irmã Nina. Vai, irmã Nina. Já pode achar. Não, é porque eu achava que era uma live de testemunho hoje, Hum. que eu só entrei agora. É isso Aí mesmo, eu minha vi a irmã. irmã falando. Hã? É isso mesmo, tá? A irmã Francisca está terminando o testemunho dela, mas a irmã pode perguntar alguma coisa, caso a irmã queira, para ela. Ah, não, assim, a irmã Francisca, ela é já muito direta, já. Não, eu pensei que ia falar, né? Porque Iau, ele é muito importante também. Não, eu só queria falar que Iau é maravilhoso, né, irmão? Porque hoje, né? Acho que vocês já sabem, né? O probleminha que eu tenho, eu não posso comer frutas, né? Não posso comer outras coisas. Aí na terça-feira eu vou fazer a quimioterapia. Mas foi engraçado que hoje eu tava. Hoje tá bastante frio, né? Que eu moro aqui na Moca, no centro de São Paulo. Então, eu acabei tendo uma feirinha, né? Eu falei, ai, eu não tenho muita coisa, eu vou lá, né? Aí eu tava conversando com o Iau, né? E tava assim, hoje eu amanheci tranquilinha também. Aí passei pela frente à igreja Deus Amor e tinha festa lá, né? Que hoje é aniversário da igreja. Então tava tudo ali, cheio de camelô, tudo, né? E aí eles acabaram vendo, conversando, perguntaram, porque também eu fazia parte dessa leva. E aí eu fui, né? Aí eu falei assim pra ele, mas eu falei, Iau, eu vou só com isso, só vou comprar isso daqui, mas eu vou voltar com a bolsa cheia, porque eu confio em você, hein? Aí eu vou voltar com a bolsa cheia. E aí eu cheguei lá e tava ali passando, né? Aí já era mais ou menos 1 hora, né? Que acho que começava o final de feira. Aí eu passei por lá e aí ele falou assim, pode ser sacola, tal, né? Aí ele falou, pega a mexerica, tá na promoção, pega a mexerica, pega a laranja. Eu falei, não posso pegar laranja, não. Eu não posso tomar nada ácido, né? Ele começou a brincar comigo, por quê, Ló? Por quê? Aí eu falei, não, aí acabei falando para ele, né? Aí ele falou, não, nossa, isso, nem fala isso, que só disso me dá pavor. Bom, resumindo, eu fui com dinheiro, né, que era para comprar pouca coisa. Sabe como o Iau é maravilhoso, que ele tá nos momentos da gente na hora, né, que nem a irmã tava falando. Eu, se eu vou falar meu testemunho das coisas que o Iau me fez, então, nossa, eu ia ficar a noite inteira, porque ele já me fez muito. E mesmo assim ser merecedora. Mas hoje foi tão engraçado que eu levei bem pouco dinheiro e levei uma bolsa. Eu vou só comprar um mamão. Olha, para horrível. Aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, olhou assim para mim e tava lá, ele falou, tá vendo aqui, tudo aqui que tá aqui nessa banca? Falei, tô. Tudo que você quiser que você pode pegar. Aí eu peguei e falei assim para ele assim, não, mas você não vai me cobrar? Não, pode pegar. Tem melão, tem melancia. Eu falei, pega a laranja. Eu falei, não posso. Falei pra ele, né? Aí então ele falou, mas pode pegar melão, melancia. Aí eu trouxe caixas e caixas de uva, né? Eu falei, nossa, vou ter que entregar pra irmã Hebe, que aí ela faz, né, compartilha o pão, porque realmente eu fiquei proibida pelo médico, né? Mas já sabe de todas as coisas. Eu não posso comer uva, né? Não posso comer pão, não posso comer nada. Proibido permanentemente por ele. Mas aí eu trouxe muita coisa. Resumindo, só para resumir, que já vai acabar a live, eu vim com a
sacola, ainda vim com um monte de coisa. E assim, e cheguei em casa, agora que eu olhando aqui na minha casa, eu falei, nossa, eu não acredito, né? Então a mesa assim tá lotada assim de fruta, tudo que eu posso comer, né? Ainda legumes e tudo. Então assim, olha como o Iau é extraordinário. Quando ele quer, ele faz. Quando ele sente você mais próximo dele, não importa o que você está passando, não importa a doença que você está passando, não importa o problema que ele está fazendo. Tudo é no momento dele, não é no nosso momento. Às vezes a gente pensa que, vamos fazer uma oração, né? E o Pai já vai escutar. Mas não. Então, assim, nós só queria dar esse testemunho, porque disso, né? Quanto ele é maravilhoso. E dar o testemunho também que, né? Que eu fui diagnosticada com carcinoma. Carcinoma invasivo, agressivo, luminal do subtipo B, um câncer super agressivo e raro, né, que tem uma tendência hormonal muito grande, né, que tem quase 100% de hormonal, e mais uma proteína chamada Ki67, que é 50% de células cancerígenas no meu corpo, que faz com que, né, eles possam voltar a recidívia, né? E voltar. Então, eu tenho que ter uma comida controlada, porque é a comida que eu como, o câncer se alimenta. Então, eu não vou poder comer essas coisas, né? E por causa do hipermetabolismo também que deu tudo isso. Mas o mais importante de tudo, o que foi melhor nisso, mesmo estando isso, é que eu fiz um exame, né? E esse exame se chama PET scan, né? O PET-CT, não sei se muitos conhecem, mas é um exame bem pedido, né? E um exame também caro pelo INSS, demora meses e meses para vir. Eu fiz esse exame. Então, para a honra e glória de Iau, meu corpo não entrou em metástase, tá? Eu não tenho metástase em nenhum dos órgãos, apenas a metástase na mama, né? Que aí pegou, e infelizmente eu vou ter que fazer a mastectomia, mas isso para mim não me importa, porque o meu medo, não é medo, né? Porque assim, eu não tenho medo da morte, não tenho medo da morte, nem tenho medo do câncer, não tenho medo de nada. O único medo que eu tenho é o medo de eu não conseguir ser o melhor para IAL, tipo, algumas coisas ainda do meu coração que às vezes não tenho tirado. Então, assim, eu tenho mais medo do probleminha de alma, alguma coisa assim, do que da própria morte. Isso eu não tenho medo, porque o que eu quero é estar com IAL. Mas é tão engraçado que ele é assim, né? Tem horas que a gente tá ali, tá sofrendo, tá chorando, tá ali. Aí depois ele vem com a mão confortável, vai lá e tira. Então, assim, ó, hoje, né? Hoje eu tô bem. Terça-feira eu vou, depois da manhã, né? Minha segunda terça-feira eu vou fazer mais outro ciclo de quimioterapia densa. Claro que realmente, né? E ela sabe de todas as coisas, eu espero não ser pior do que a primeira que eu passei. Mas vamos aí, eu sou guerreira e eu sei que tudo a gente pode naquele que nos fortalece, né? Que é IAL dos Exércitos. E é isso, irmão. E dizer que Iau é incrível, Iau é maravilhoso e ele faz tudo no momento certo. Então, tudo que acontece na nossa vida tem o seu momento, tem o seu propósito, tem a sua hora certa, entende? Então, louvado e agradecido seja Iau dos Exércitos para todos sempre. Obrigada, irmão, pela oportunidade. Gratidão. Aleluia, minha irmã. Louvado seja. Aleluia. Tremendo demais. Eu te abençoe, menino. Louvado seja. Louvado seja Iau. Irmã Francisca, a irmã quer fazer uma breve oração para a gente estar concluindo, minha irmã? Fazer uma oração? Isso. Ó, Pai querido, Pai amado, Pai altíssimo, estou aqui em Tua presença, Pai, para te agradecer por este dia tão especial, Pai, que eu estive aqui, né, na live aqui com meu irmão Breno, né, que eu nem estava pensando, né, será que eu tinha coragem, Pai, de ir? Mas Tu me deste essa coragem, Pai, e alguém tem que ter essa coragem, né, Pai, de não desistir da Tua obra, porque aqui é um testemunho, Pai, que muitos que estão assistindo aí, eles veem o quanto o nosso Pai está nos dando livramento, Pai.
através do teu nome, no nome de Alcha. E eu estou aqui para te agradecer, Pai, por essa oportunidade que meu Pai nos deu e essa coragem de nós estar aqui de frente, Pai, conversando com nossos irmãos, trazendo testemunho. É muito importante o testemunho de nós, Pai. Quando conhecemos teu nome, foi tão maravilhoso conhecer teu nome, Pai, o de Alcha, e o livramento que nosso Pai nos deu. Então, Pai, eu só tenho a agradecer, ó Yahweh dos Exércitos. Gratidão, Pai, por tudo de bom que nosso Pai faz em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, Pai. Que nos guarda, Pai, com tuas mãos divinas e poderosas, Pai. Guarda todos os nossos irmãos, guarda todo o corpo do Machia, Pai. Abençoa cada um, meu Pai, Yahweh dos Exércitos. Todos que estão aqui nesta live, todos que ouviram o meu testemunho, Pai. Que o Pai venha guardar e tocar nos corações de cada um para ter seu testemunho também. É muito importante o testemunho de nós, Pai. É muito importante. Hoje nós somos novas criaturas, Pai. Hoje a nossa vida mudou muito, Pai. Hoje nós servimos a nosso Pai e Alcha. Nós não servimos o mundo, Pai. Nós servimos a Ti, no amor, na oração, na comunhão no corpo de Alcha, os 4 pilares. É muito importante, Pai, na nossa vida. E assim eu agradeço a meu Pai. Em nome de Alcha Mastia. E Alcha é meu pastor e nada não me falta. Em vez de pastagem, me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminho justo, por causa do teu nome. E ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei. Pois está junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixa tranquilo, Pai. Me deixa tranquilo. Agora esqueci, irmão Breno. Me deixam tranquilo. Alguém aí sabe para me ajudar? Eu esqueci. Me deixa tranquilo. Tuas forças e Legal. Tá bom, Pai Alto. Tu sabe, Pai. Eu errei aqui, mas o cajado me deixa tranquilo. Eu esqueci. Deu um branco agora. Pai, perdão, Pai. Perdão, Pai. Mas eu vou ler outro, Pai. Eleva os meus olhos para as montanhas. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem de alto, que fez o céu e a terra, e não deixará meu pé tropeçar. O meu guarda jamais dormirá, assim, não dorme nem cochila, o guarda de Israel. E ao está à minha direita, de dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. E ao me guarda todo mal, e guarda minha vida, e ao guarda minha partida e chegada, desde agora e para sempre. Gratidão, Papai Al, por essa oportunidade. E abençoa também a outra live que vai entrar agora, Pai, em nome de Alcha, Pai. E assim seja. Eu agradeço ao meu irmão Breno, que o Pai abençoe a vida dele, Pai. Guarda ele, em nome de Alcha Machia, toda a família dele, todos nossos irmãos, Pai. Tanto da Filadélfia como do sistema, Pai. Porque muitos são nossos irmãos, mas estão na ignorância também, ó Pai. Mas cada um vai conhecer teu nome. Cada um vai invocar teu nome, Pai, o de Alcha. E assim seja feita a tua vontade, Pai. Aleluia. Que assim seja. Gratidão, irmão Breno. Que o Pai te abençoe sempre. Aleluia, minha irmã. Gratidão por ter disponibilizado seu tempo para estar testemunhando e Alcha. Shala de Alcha, minha irmã. Que a próxima live aí, que Alcha esteja com eles. Aleluia. Quem gostou do testemunho da irmã, glorifica a Yahweh, meus irmãos, que ele é merecedor de toda a adoração nossa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahweh, exaltado seja Yahweh. Glória, louvado seja Yahweh. Yahweh.